Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando a gravação de mais um Cena Legislativa. Nesse momento, fazendo um balanço de todo o período legislativo, os grandes debates que aconteceram no parlamento. Então, não deixe de acompanhar, não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar o nosso conteúdo no canal Cena Legislativa, nas nossas redes sociais. Divulgue e compartilhe mais essa ideia democrática. E para fazer esse balanço mais que especial, estamos aqui com a cientista política Carla Quaresma Michele, né? Professora, alguém que acompanha de perto o debate, já é muito conhecida da imprensa. Acredito que a maioria de vocês já viram a Carla em alguma entrevista, em algum debate. É alguém sempre disponível a participar, contribuir com a discussão e encarnar muito aquilo que o Florestan Fernandes chamava de intelectual público, né? Aquela pessoa que extrapola os muros da universidade. Então, obrigado, Carla, pela presença, pela participação, e vamos falar sobre política legislativa. Eu que agradeço pelo convite, para mim é uma satisfação muito grande, principalmente estar com você, que é esse quadro qualificado da ciência política, também uma referência para todos nós. Vamos fazer essa análise, né? Final de ano é sempre um momento de balanço, de avaliar as ações dos poderes da República, né? Tanto em âmbito federal quanto no Estado, no município. Então, vamos fazer aqui algumas considerações acerca do que foi esse ano de 2023, já projetando o que está por vir em 2024. E vamos começar pelo estado do Ceará, né, Carla? 2023 marcou o primeiro ano de governo do governador Eumano de Freitas. E aí, o primeiro ano de governo, geralmente, é um momento em que se arruma a casa, né? Se forma a base aliada, se constroem as alianças. O que a gente percebeu, o que é que você percebeu nesse primeiro ano de governo do Eumano com relação à relação com o legislativo e estadual? O que é que teve de mais impactante? Quais foram os grandes debates? Como Eumano se comportou? A gente sabe que Eumano foi, durante um grande tempo, um deputado estadual, né? Então, tem essa experiência. Como é que você percebe, como é que você viu esse primeiro ano da caminhada do mandato do governador Eumano de Freitas? O período eleitoral já demonstrava que seria um projeto de continuidade, né? A campanha, inclusive, foi protagonizada pelo hoje ministro Camilo Santana, que foi o grande cabo eleitoral da campanha do Eumano de Freitas. Então, já sinalizava para essa ideia de que seria um governo de continuidade. Eu acho que o povo cearense acreditou muito nisso. A perspectiva apresentada de que as ações governamentais seriam mantidas, obviamente, com alguns aperfeiçoamentos, porque o próprio governador, à época, o Camilo, já fazia algumas considerações sobre determinados setores que precisavam de um olhar mais especial, né, em virtude, inclusive, das questões conjunturais. Mas o povo cearense já nutria essa expectativa de que seria um governo de continuidade. E o que nós vimos nesse primeiro ano foi exatamente isso, né, uma continuidade de ações que começaram a ser implementadas há alguns anos no estado do Ceará, porque nós temos aí uma série de governos que vêm dando continuidade a um grande projeto político, né? Esse projeto que foi durante muito tempo encabeçado pela dupla ali do PT com o PDT. E aí nós tivemos, portanto, esse primeiro momento de consolidação dessa expectativa que já vinha sendo criada desde o período eleitoral. E como você salientou, Eumano tem essa passagem pelo parlamento. Então, ele conhece muito bem a casa, ele sabe quais são os partidos políticos que ajudam a compor governos, né, aqueles partidos que imediatamente se alinham ao executivo, e aqueles, obviamente, que tradicionalmente se colocam como oposição, porque precisam ocupar esse espaço da oposição. E isso que mais recentemente no Brasil também se cristalizou, que é essa oposição mais à direita, né, uma oposição mais extrema à direita. Então, acredito que o Eumano ele conhece muito bem essa estrutura, né, qual o funcionamento dos partidos políticos, como eles se comportam na Assembleia Legislativa.
E por ter esse viés de continuidade, né, o que nós observamos também é de uma relativa harmonia entre os poderes, né? Ele não está numa situação tão confortável como o seu antecessor, exatamente pela posição extremada que vem sendo nutrida mais recentemente. Isso não é somente no estado do Ceará, eu acredito que seja muito mais reflexo de um quadro nacional. E aí, obviamente, que ele não tem uma posição tão confortável como a do seu antecessor. Mas acredito também que ele não tem encontrado grandes obstáculos, né? O governo tem lidado com relativa tranquilidade, principalmente naqueles temas que são os temas mais urgentes para a sociedade cearense. Então, de um modo geral, acredito que esse primeiro ano ele cristalizou a ideia de continuidade, que já havia sido plantada durante o período eleitoral, e uma capacidade do governo de atuar no sentido de manter a sua base, né, com agora, inclusive, uma posição do PDT mais clara nesse momento, né, um partido que rompeu durante o período eleitoral, né, eles tiveram divergências que levaram a um rompimento, mas que, nesse momento, me parece que as coisas estão ficando mais claras, inclusive com algumas baixas do PDT, que acenam aí para a possibilidade, inclusive, de novas filiações ao PT, ou partidos mais alinhados ao PT, tendo em vista as eleições municipais do próximo ano. Perfeito. Carla, você falou muito de um governo de continuidade. Se a gente observa mais de perto a agenda do governo do Estado na Assembleia, há um destaque muito grande com relação ao Ceará Sem Fome, né? Muito presente nas falas da liderança do governo, do próprio PT, na Assembleia Legislativa, do governador. Será que esse programa que avançou, né? A gente já teve a publicação dos editais para construção, para equipar as cozinhas. Então, assim, será que esse programa seria o pontapé inicial de uma marca própria do governador enquanto gestor? Porque a gente sabe que, por mais que tenha continuidade, é próprio do gestor ter uma marca, né? Ele tem que ter aquilo que o distingue dos seus antecessores, para não cair naquela imagem de um gestor enfraquecido, impotente diante do jogo político. Então, acompanhando isso, estou colocando isso como alguém que vê também o cenário da Assembleia, seria essa marca uma aposta do governador Elmano como realmente uma marca sua de governo? Eu acredito que, num primeiro momento, a criação da marca foi muito orientada pela paridade de gênero e essa lógica identitária que hoje é muito forte para esses partidos mais à esquerda. Então, acredito que a formação de um secretariado paritário, né, garantindo a ampla participação de mulheres, né, e aquela foto bacana que a gente viu no dia da posse, né, uma foto diferente, né, com muitas mulheres compondo ali o retrato, né, e a incorporação de pautas ligadas a questões dos povos originários, né, a criação de uma secretaria para atender exatamente às demandas desse público específico, né, o reforço a políticas de combate à discriminação, a própria ideia de uma procuradoria da mulher dentro da Assembleia Legislativa, né, que reforça também essa ideia de que o governo está muito preocupado com essas questões no Estado, que apresenta índices alarmantes em relação à violência contra a mulher, e ter esse cuidado, né, de tratar o universo feminino a partir das suas diversidades, né, porque uma coisa é falar de uma mulher que vive numa área privilegiada da cidade, né, que dispõe de uma série de serviços, outra coisa é falar de uma mulher numa condição periférica da cidade, né, sem emprego, sem renda, muitas vezes submetida às mais variadas formas de violência. Então, eu acredito que o primeiro momento foi a tentativa de criar essa marca, estabelecendo isso como um critério distintivo, né? A incorporação de muitas mulheres, dessa heterogeneidade do universo feminino, incorporando aí negros, povos originários nas secretarias. Então, esse primeiro momento foi muito marcante nesse sentido. Mas, obviamente, que com o decorrer do mandato, algumas ausências são sentidas, né? Então, quando a gente escuta, por exemplo, a secretária que
que representa aí os povos originários, dizendo que não tem condição financeira de desenvolver políticas públicas mais, né, eficazes. Quando a gente vê a dificuldade também de implementar determinadas políticas de combate à discriminação. Então, a foto ficou bonita, mas, do ponto de vista prático, ainda há uma série de desafios, né? Talvez em decorrência aí de uma série de limitações, inclusive financeiras, né? Os estados tiveram que abrir mão aí de parte da arrecadação, em virtude, inclusive, do ICMS, né? Da redução do ICMS. Então, acredito que, gradativamente, o governo vai tentar recuperar essa agenda, que, no meu ponto de vista, vai ser o grande diferencial caso realmente isso se efetive. Se o Eumano conseguir, de fato, trabalhar com essas questões de maneira mais sensível, né, promovendo mudanças mais significativas, eu acredito que essa vai ser a grande marca do governo, né, criar um Estado mais pacífico do ponto de vista das relações de gênero, mais respeitoso em relação aos povos originários, em relação a povos remanescentes de quilombolas. Então, eu acredito que esse pode ser o diferencial desse governo, caso, obviamente, essas políticas contem aí com um aporte financeiro maior que dê condições de verificarmos, né, que elas realmente estão surtindo algum efeito. Em relação ao combate à fome, é engraçado, né, Cleiton? Porque, assim, foi uma discussão muito presente, acho que na época que a gente fez faculdade, era o que a gente discutia na universidade, era fome no Brasil, né? Sim. E aí, claro, houve investimentos significativos no combate à pobreza, né? Nós tivemos realmente governos que fizeram um investimento muito grande nessas populações que se encontravam na pobreza e na extrema pobreza. E aí nós passamos a discutir outras questões, né? Essa pauta ela foi um pouco esquecida em virtude dos indicadores que nós já estávamos acompanhando aí de uma melhoria significativa da distribuição de renda no Brasil, né? Só que aí, por uma série de razões, né, inclusive ligadas ao governo anterior, a essa negligência em relação a essas populações mais pobres, né, essas populações marginalizadas, uma situação que foi agravada durante o período da pandemia, né? A pandemia ela gritou para o mundo o que estava acontecendo com essas populações mais carentes. E aí nós vimos, né, uma situação de desemprego, de queda de renda, né, de pessoas que acabaram voltando para essa situação de pobreza e até de extrema pobreza em decorrência desse cenário. E aí, novamente, os governos precisam atentar para essas questões, né? E é claro, se é um governo do Partido dos Trabalhadores, né, a erradicação da pobreza, da extrema pobreza, se torna uma pauta prioritária, né? Porque são governos muito baseados nessa lógica, né, de um Estado que garante, um Estado provedor, né, um Estado que chega para essas populações com atendimento básico de saúde, de educação, com o mínimo que é a garantia, né, do acesso ao alimento, né, já que é responsabilidade também esse abastecimento alimentar. Então, eu acredito que isso aí seja parte, obviamente, do PT, mas o que vai garantir essa marca distintiva do governo Eumano é exatamente o investimento nessas pautas identitárias. Isso ficou muito forte num primeiro momento. Ele falou muito sobre essas questões durante a campanha eleitoral, e, obviamente, que isso precisa se traduzir agora em políticas públicas mais eficazes, né? E que realmente a gente comece a perceber uma mudança desse quadro, né? Com a diminuição, por exemplo, dos indicadores de violência contra a mulher, né? Porque o Estado do Ceará é um Estado recordista em relação a essas questões, né? Então, a gente precisa ver essa mudança. E, obviamente, que tudo isso vai repercutir também nos indicadores mais amplos, né? De violência, que também é um ponto muito sensível no Estado do Ceará. Carla, com relação a essas políticas públicas mais eficazes, fica muito claro, nas palavras do governador e da sua base aliada na Assembleia, uma aposta muito grande em parcerias com o governo federal. A gente teve, no governo passado, um desencontro público entre o governador Camilo, a governadora Isolda e o presidente Bolsonaro. Praticamente, vários investimentos foram reduzidos, alguns foram suspensos. Então, assim, havia um desencontro, gestores de correntes de visões completamente diferentes. O Eumano foi eleito, né, a gente lembra muito do Ceará 3 vezes mais forte, levando em consideração essa aposta. E aí isso fica muito claro nas falas dele e na própria ação política e nas viagens. É um governador
que durante o ano de 2023 viajou bastante, acompanhando as comitivas do presidente, foi para vários fóruns internacionais e está apostando, claro, nessa parceria. Como é que você vê essa aposta e aí, levando em consideração um quadro que a gente está vendo do governo federal, em que o Ministério da Economia já disse que não vai ter tanto recurso assim em 2024, né? A gente vê o embate aí entre Haddad, Simone Tebet, a equipe econômica. Olha, ainda não vai ter esses recursos, a gente tem que enfrentar primeiro o equilíbrio fiscal para poder fazer investimentos. Como é que você percebe isso? Eu acredito que seja o grande trunfo do governo Eumano, né? Essa aliança e esse apoio recebido do presidente Lula, né? Que inclusive tem um apreço particular muito grande. A gente até acha estranho assim, a forma como essas lideranças políticas elas se relacionam com a coisa pública, né? Porque ele manifestou certa vez, inclusive, essa predileção pelo estado do Ceará, né? Como se fosse uma questão pessoal, tratar as questões do Ceará de maneira mais especial, né? Eu acredito que a própria indicação do Camilo para o Ministério da Educação sinalizou muito nesse sentido, assim, de dar uma atenção especial. É claro que o ex-governador Camilo é uma figura, do ponto de vista político, importante para o Partido dos Trabalhadores, né? Hoje, sem sombra de dúvida, é a maior liderança política do estado do Ceará. Né? O Camilo é quase uma unanimidade, não vou dizer que é uma unanimidade, porque realmente existe ali um grupo mais à direita que, né, acaba não aderindo muito facilmente à figura do Camilo, mas é uma personalidade importante politicamente. Então, eu acredito que foi uma aposta também do presidente Lula levar o Camilo para o Ministério para dar essa projeção. E a situação do Camilo Santana no Ministério pode também fazer com que o estado do Ceará se beneficie, como nós estamos acompanhando, né, em relação, inclusive, por exemplo, a vinda do ITA para o estado do Ceará, né, que é uma conquista muito grande para o povo cearense. Né? Então, a escolha de Fortaleza para sediar um instituto sinaliza muito nesse sentido, né, de que o estado do Ceará ele precisa também receber esse tipo de atenção. E o Eumano, obviamente, que, por conseguinte, acaba se beneficiando desse tipo de política. Acredito também, Cleide, assim, nós não vimos ainda esse investimento que nós estávamos esperando na área da educação, porque houve um desmonte da educação nos últimos anos no Brasil, em todos os níveis. Isso precisa ser recuperado. E, para ser recuperado, é necessário que haja muito investimento. Isso precisa ser feito muito rapidamente. Então, mesmo com uma política econômica um pouco distante daquilo que nós imaginávamos que seria a política econômica do governo Lula, é muito provável que, a partir do próximo ano, nós tenhamos mais investimentos, principalmente na área da educação, para retomar esse desequilíbrio que foi criado em virtude, inclusive, da pandemia. E esses investimentos, obviamente, que vão contribuir para que os governadores eles sejam, principalmente esses governadores do PT e mais alinhados ao Partido dos Trabalhadores, eles sejam beneficiados com isso. Então, acredito que esses investimentos eles vão chegar. Né? Não sei se será como no primeiro até o segundo governo do presidente Lula, né, que houve realmente muito investimento, inclusive na educação superior, não em todos os níveis, mas inclusive na educação superior, muito investimento. Não sei se nós retomaremos aquela situação, mas acredito que esse investimento ele vai ser feito a partir dos próximos anos. E isso acaba beneficiando também o governo Eumano, porque é uma área sensível, né? Outros investimentos que precisam também desse aporte do governo federal, né, já foram assim, sinalizados. Né? O governo já liberou recursos agora em virtude das perdas do ICMS, né, já liberou recursos para os estados, para o município que estão recebendo aí agora no final do ano uma quantia razoável, né, que vai contribuir aí para sanar algumas despesas. Algumas áreas como saúde e segurança precisam também de maiores investimentos no estado do Ceará, né? A saúde, em virtude dessa necessidade de descentralização,
que foi um dos grandes temas da campanha. Então, é uma promessa de campanha que precisa ser cumprida, inclusive, porque foi acordada ali entre segmentos e categorias profissionais, né? Então, esses investimentos em saúde, eles precisam, na descentralização da saúde, né, de tratamento, por exemplo, oncológico, diagnóstico, o tratamento, porque é realmente uma judiação muito grande fazer com que uma pessoa que está passando por uma doença dessa tenha que se deslocar para Fortaleza para fazer um tratamento, né, muitas vezes sem condições financeiras para isso, e os investimentos na área de segurança, porque é uma questão nacional que precisa dessa intervenção do governo federal do ponto de vista financeiro, porque os estados devem ser responsáveis por isso, né, mas do ponto de vista financeiro é necessário que haja aí uma intervenção maior do governo federal, porque é uma questão que precisa ser trabalhada de maneira sistêmica. E no Ceará está gritando já há alguns anos, né, essa questão do poderio aí das facções se apropriando do Estado, né, como se realmente não houvesse um governo, né, para gerir essa questão da segurança. E a sensação, né, de que as pessoas têm o tempo todo de que elas podem sofrer algum tipo de agressão, algum tipo de ameaça. Então, isso é muito ruim. E aí é necessário pensar essa questão de forma sistêmica e, para isso, é necessário também que exista investimento por parte do governo federal. Perfeito. Aí, Carla, pegando aqui as eleições, é impossível a gente falar de governo legislativo sem falar das eleições. E, a meu ver, eu até tive a oportunidade já de falar e escrever sobre isso, a gente está tendo um cenário hoje de antecipação das eleições de 2024, como poucas vezes a gente viu, né? Se a gente entra num site que faz cobertura política, vê os jornais, você vê um quadro de disputa de nomes que era muito típico, faltando 3, 4 meses para as eleições. A gente começou a ver isso no começo de 2023. E aí, pegando isso não só em Fortaleza, né? A gente vê isso nas principais cidades, já uma disputa para saber quais os nomes, quem vai ser oposição, governo, aliados, articulações. E aí eu quero saber a sua percepção, como é que você vê o governo do Estado, o governador, que tem essa perspectiva de continuidade, claro, mas também tem que fazer, porque provavelmente vai buscar se reeleger, tem que estar bem posicionado no xadrez político. Qual a sua percepção do governador, ou seja, como é que o governador se posiciona, como é que ele entra nesse jogo, e a oposição? Ou seja, qual é a força que a oposição tem de fato no Ceará, em termos de política municipal, de legislativo? A gente viu nas últimas semanas mudança de presidência de partido, realinhamentos, mas de fato, assim, o que é que a gente pode esperar dessa oposição no estado do Ceará? Essa antecipação, né, do pleito, da campanha do próximo ano, da campanha municipal, né, só revela o quanto a eleição ficou um negócio sério no Brasil, né? Porque até para conselho tutelar virou um negócio tão sério, né? Assim, uma disputa acirrada e candidatos ali se comportando como se estivessem realmente disputando vagas no parlamento, ou, né? E essa necessidade de ocupação dos espaços, né? Cada vez mais, e aí, essa oposição crescente, essa oposição à direita, que tem crescido muito, tem também contribuído para que a esquerda também se reestruture, né? E também entenda a eleição como alguma coisa mais séria, né? Tirou da zona de conforto. Então, nós temos acompanhado esse debate. Aqui, talvez em Fortaleza, esse debate ele fica mais instigante em virtude dessa falta ainda de precisão em relação a como é que fica essa situação dos partidos políticos, né? E dentro do próprio PDT, que talvez seja hoje a maior incógnita da eleição, né? O que é que vai acontecer com o PDT, com os seus quadros, né? Quem é que fica, quem é que deixa o partido e quem deixa, para onde vai, que tem motivado muito o debate aí em torno dessa eleição do próximo ano. Aqui em Fortaleza, portanto, eu acho que tem esse critério aí que faz com que a gente tenha mais interesse pelo que vai
acontecer no próximo ano. Mas, de fato, essa situação ela demonstra uma articulação maior dos partidos políticos, uma preocupação maior com a conquista, a manutenção e ampliação do poder, né? Isso que é próprio do campo da política. Então, essas costuras elas precisam ser feitas agora de maneira muito mais eficiente, né? Elas precisam ser muito mais amarradas, muito mais seguras, porque o jogo não está mais tão fácil. E aí, obviamente, que a gente tem ainda essa situação pendente, né? Quem será o candidato apoiado pelo governador Eumano? Porque tem muitos senhores, né? Assim, ele precisa atender aí a pessoas que têm interesses muito distintos, mas que ajudaram a ser quem ele é hoje, né? Então, você tem dentro do Partido dos Trabalhadores uma liderança, um quadro importantíssimo, que é a Luiziane, que é uma figura que tem uma influência muito grande sobre o partido político, né? E obviamente, tem uma questão pessoal também ali entre o Eumano e a Luiziane. E tem essa figura do Camilo, que hoje foi quem, na realidade, pegou na mão do Eumano na campanha eleitoral e conduziu o Eumano durante todo o processo, né? Então, são interesses muito divergentes, né? E ele vai ter que equacionar essa situação dentro do Partido dos Trabalhadores e vai ter que lidar com essa situação agora dos quadros do PDT, né? Se vão ser abrigados pelo PT, obviamente que vão com interesses próprios, né? Vão com essa perspectiva também de uma candidatura, né, dentro do partido, vão disputar dentro do partido a possibilidade de lançamento de uma candidatura. O Evandro Leitão é um caso nesse sentido, né? Ele, obviamente, vai buscando um espaço para ser o candidato. E aí nós temos essa situação da oposição, essa oposição heterogênea, né? Uma oposição que pode ser muita coisa. Tem desde essa oposição que é representada pelo capitão Wagner, que tem uma força muito grande aqui em Fortaleza, né? Inclusive, na eleição passada, a eleição para governador, foi o candidato melhor votado aqui em Fortaleza. Ele tem uma força muito grande. Acredito que seja um candidato que consegue dialogar com diversos segmentos da sociedade, né? Embora ele seja oriundo ali da segurança, ele consegue conversar, transitar por diversos segmentos da sociedade, com apoios importantes, inclusive de segmentos empresariais. Então, é um nome que pode entrar nessa disputa aí de forma a encampar esse discurso de oposição. E tem a oposição mais à direita, né? Tem a possível candidatura aí de alguém do PL, que pode ser uma figura que vá representar o bolsonarismo aí durante essa campanha municipal, que, obviamente, ainda é muito forte, né? Um movimento que se instalou no Brasil, que independe do ex-presidente Bolsonaro, né? Que se instalou no Brasil e que tem se apresentado com uma força enorme. Então, tem para tudo, né? O eleitor não vai poder reclamar no próximo ano que não tem alternativa, né? Porque, realmente, o que tem sido desenhado aí é de uma campanha que será aqui em Fortaleza bastante competitiva. Perfeito. Aqui tem várias linhas para discussão, para reflexão, mas o nosso tempo é mais reduzido. Quero agradecer à minha amiga Carla Quaresma Michele por esse balanço, por essa síntese sobre os movimentos do presente e do futuro da política. Certamente, Carla, a gente vai voltar a conversar aqui, né? A gente tem em 2024 um ano eleitoral, então um ano que a gente atua bastante, a gente que faz essa análise de conjuntura. Agradeço novamente a sua participação e quero vê-la novamente aqui no Cena Legislativa. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e lhe parabenizo pela condução do programa, mandando um abraço para todos os nossos ouvintes, telespectadores, todas as pessoas que nos acompanham. E vamos aguardar, né, para ver o que 2024 nos traz aí de novidades no campo da política. É isso aí, esse foi o nosso Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo episódio.